Os mapas impossíveis do Brasil colonial. No Brasil colonial, muito antes das expedições oficiais alcançarem o interior do país, já existiam mapas que descreviam rios, serras e regiões que, em teoria, ainda eram desconhecidas. Como esses lugares apareceram em cartas do século XVI, teriam sido fruto de expedições secretas, de relatos indígenas ignorados ou de um conhecimento oculto que nunca foi registrado oficialmente? Neste vídeo, vamos explorar os enigmas dos mapas impossíveis do Brasil colonial, documentos misteriosos que desafiam a história oficial e levantam perguntas intrigantes sobre o passado do nosso país. Os mapas impossíveis do Brasil colonial, parte 1. Quando falamos sobre os primórdios da colonização do Brasil, é comum imaginarmos um território imenso, desconhecido e quase intransponível para os europeus recém-chegados. Os relatos dos primeiros viajantes descrevem florestas intermináveis, rios caudalosos e populações indígenas que conheciam profundamente suas terras, mas que eram um mistério absoluto para aqueles que vinham de além-mar. E, de fato, a vastidão do território parecia ser um desafio insuperável. Contudo, existe um enigma que desafia a lógica da história oficial: os mapas coloniais do século XVI. Esses documentos, elaborados em pleno início da ocupação portuguesa, apresentam detalhes do interior do Brasil que, teoricamente, ainda não haviam sido explorados. Rios aparecem desenhados com relativa precisão, cordilheiras são representadas em pontos geográficos coerentes e até regiões distantes do litoral, que supostamente só seriam alcançadas décadas ou séculos mais tarde, já figuravam nessas cartas. A grande pergunta que intriga historiadores, cartógrafos e curiosos é como esses mapas foram feitos. Quem passou tais informações aos europeus e até que ponto estamos diante de um mistério histórico que a ciência ainda não conseguiu resolver? A cartografia do século XVI. Ciência, arte e segredo. Para compreender esse enigma, é necessário entender o papel dos mapas no século XVI. Cartografar não era apenas registrar um território, era também uma arma de poder. Mapas eram documentos estratégicos, guardados a 7 chaves pelas coroas europeias, pois revelavam rotas, riquezas e potenciais áreas de expansão. Portugal, em especial, desenvolveu uma tradição cartográfica avançadíssima. Os navegadores lusos, desde o século XV, mapeavam costas africanas, ilhas atlânticas e, mais tarde, as terras recém-descobertas da América. Para isso, utilizavam observações astronômicas, medições empíricas de distâncias e, muitas vezes, informações fornecidas por povos locais. No entanto, nada explica de forma clara a riqueza de detalhes que aparece em certos mapas coloniais sobre o interior do Brasil. Afinal, em meados do século XVI, a presença europeia se limitava quase exclusivamente ao litoral e a alguns núcleos no interior do Nordeste. A penetração nas vastas terras amazônicas, sertanejas e sulinas viria apenas nos séculos seguintes. O caso das cartas de Lopo Homem e Diogo Ribeiro, entre os mapas mais enigmáticos, estão aqueles produzidos por cartógrafos como Lopo Homem, em 1519, e Diogo Ribeiro, em 1529. Suas cartas, preservadas em museus e arquivos europeus, apresentam linhas de rios e formas de montanhas que coincidem em grande medida com a geografia real do Brasil. Um exemplo impressionante é o delineamento de trechos do Rio São Francisco e de afluentes da Bacia Amazônica, em épocas nas quais, oficialmente, nenhum europeu havia penetrado tão profundamente no território. Outro caso curioso está na região do atual Mato Grosso. Algumas cartas sugerem conhecimento sobre grandes rios e planaltos que só seriam explorados por bandeirantes e missionários quase um século mais tarde.
Essas informações levantam hipóteses inquietantes. Teriam os portugueses recebido informações secretas de navegadores anteriores, possivelmente de outras nações? Ou será que os próprios indígenas forneceram descrições tão detalhadas que permitiram uma representação precisa, mesmo sem que os europeus tivessem estado lá? A hipótese das tradições indígenas não se pode subestimar o conhecimento indígena. Povos originários dominavam rotas terrestres, fluviais e marítimas de forma impressionante. Suas narrativas orais descreviam caminhos, acidentes geográficos e até distâncias de rios com precisão admirável. É possível que missionários, viajantes ou mesmo os primeiros exploradores costeiros tenham recolhido essas informações e transmitido aos cartógrafos em Lisboa. Mas mesmo considerando a riqueza da tradição indígena, há elementos que continuam a intrigar. Como explicar a orientação correta de certos rios ou a proporção relativamente precisa de determinadas bacias hidrográficas? A descrição oral poderia fornecer direções e nomes, mas dificilmente a exatidão matemática necessária para desenhar mapas que ainda hoje impressionam os estudiosos. O segredo das viagens não registradas. Outra hipótese aventada por pesquisadores é a de que existiram expedições secretas ao interior do Brasil antes daquelas reconhecidas pela história oficial. Em um contexto de disputas entre Portugal e Espanha, é plausível que bandeiras exploratórias tenham sido enviadas às pressas em busca de metais preciosos ou rotas estratégicas. Essas viagens, muitas vezes patrocinadas por particulares ou mesmo pela coroa, poderiam não ter sido registradas nos documentos oficiais por motivos de sigilo político. Afinal, revelar riquezas e rotas antes de consolidar o domínio sobre elas seria um risco diante da concorrência espanhola, francesa ou inglesa. Assim, os mapas impossíveis poderiam ser, na verdade, o vestígio de uma história oculta. Uma colonização do interior mais precoce do que nos foi ensinado, mantida em segredo para proteger interesses econômicos e territoriais. O fascínio dos mapas enigmáticos. Esses documentos são, hoje, tratados quase como relíquias. Guardados em bibliotecas e arquivos europeus, despertam a curiosidade não apenas de historiadores, mas também de arqueólogos, linguistas e até ufólogos. Para alguns, os mapas impossíveis seriam evidências de contatos prévios com civilizações avançadas. Para outros, apenas demonstrações da engenhosidade cartográfica portuguesa. De qualquer forma, eles permanecem como testemunhos de um Brasil enigmático, desenhado antes mesmo de ser, de fato, explorado. É como se, desde o início, o território brasileiro carregasse um segredo profundo, a sensação de que sempre houve mais do que se via à primeira vista. Parte 2. Ao longo do século XVI, a produção cartográfica portuguesa foi marcada por uma mistura de ciência, tradição e segredo. Cada mapa não era apenas um documento geográfico, mas um instrumento de poder político e militar. Por isso, qualquer detalhe que escapasse à lógica histórica chama a atenção. Entre esses detalhes, alguns se destacam de forma tão impressionante que parecem desafiar o entendimento comum. Nesta parte do relato, vamos mergulhar em alguns dos exemplos mais famosos dos chamados mapas impossíveis. Documentos que mostram terras, rios e montanhas que, teoricamente, ainda não poderiam ter sido conhecidos pelos europeus naquele tempo. O enigma do Rio São Francisco. Um dos casos mais citados pelos estudiosos é o do Rio São Francisco, o Rio da Integração Nacional, que atravessa o sertão nordestino e chega até Minas Gerais. Segundo a história oficial, o primeiro europeu a registrar uma viagem sistemática pelo rio foi o explorador Gabriel Soares de Souza, em 1590, já no fim do século XVI.
Porém, décadas antes, alguns mapas portugueses já representavam o São Francisco com notável clareza, indicando não apenas o seu curso aproximado, mas também a sua importância como ligação natural entre diferentes regiões. Como explicar isso? É possível que missionários e viajantes costeiros tenham ouvido relatos de indígenas que conheciam o rio em detalhes. Outra hipótese é que expedições secretas tenham percorrido parte de seu curso antes do registro oficial. Mas o fato é que, na cartografia, o São Francisco aparece cedo demais e com uma precisão que surpreende até hoje. As linhas da Amazônia. Outro caso impressionante está na representação da Amazônia. Já em meados do século XVI, alguns mapas mostram de forma rudimentar, mas reconhecível, o traçado de rios como o Amazonas, o Madeira e o Tapajós. O mais curioso é que a penetração oficial no rio Amazonas, feita pela expedição de Francisco de Orellana em 1541-1542, ocorreu apenas décadas depois da chegada dos portugueses. E mesmo após essa jornada épica, o conhecimento europeu sobre a região ainda era fragmentado. Apesar disso, algumas cartas sugerem que os cartógrafos já tinham noção da existência de uma imensa bacia hidrográfica no norte do Brasil. Esse conhecimento antecipado gera teorias. Teriam os portugueses obtido informações de navegadores espanhóis como Orellana antes mesmo dos relatos oficiais? Ou será que tradições indígenas transmitiram descrições tão minuciosas que permitiram representar a Amazônia de forma aproximada? O certo é que, em uma época em que a floresta amazônica era considerada intransponível, esses mapas parecem revelar segredos de difícil explicação. O mistério do Planalto. Alguns mapas do século XVI sugerem conhecimento sobre formações como a Serra do Mar e até mesmo áreas próximas ao Planalto Central, muito antes da chegada de expedições oficiais às regiões de Goiás e Mato Grosso. Em certos casos, aparecem indicações de terras altas ou montanhas douradas, descritas de forma simbólica, mas localizadas em áreas geográficas coerentes. Essa presença de serras e altitudes ainda inexploradas levantou a hipótese de que os mapas não eram meramente geográficos, mas também misturavam relatos míticos. O interior do Brasil, para os europeus, era frequentemente descrito como uma terra de tesouros escondidos, onde haveria ouro e pedras preciosas. Assim, não se pode descartar que parte das representações cartográficas fosse fruto de um imaginário coletivo, baseado em rumores de riquezas fabulosas. Contudo, a coincidência geográfica em muitos desses mapas é tão grande que dificilmente poderia ser atribuída apenas ao acaso. O caso das cidades perdidas. Um dos pontos mais intrigantes dos mapas impossíveis são as referências a cidades no interior do Brasil, em épocas em que tais povoados não poderiam existir. Alguns documentos cartográficos falam de lugares lendários, como a Cidade de Ouro ou a mítica Ofir, que teria sido mencionada desde a antiguidade. Outros mapas mais discretos indicam aldeias ou núcleos urbanos em regiões onde oficialmente não havia nada além de selva ou sertão. Muitos estudiosos acreditam que esses registros eram fruto de confusões entre cidades indígenas e interpretações europeias. Para povos originários, grandes aldeias podiam ter milhares de habitantes, com organização própria, agricultura e comércio. Quando descritas aos portugueses, essas aldeias poderiam ter sido interpretadas como cidades. Ainda assim, há algo de desconcertante. Em alguns mapas, a posição dessas supostas cidades coincide com áreas que, séculos depois, revelaram ruínas arqueológicas ou presença de culturas complexas.
Isso alimenta a ideia de que os mapas guardam, de alguma forma, ecos de uma memória indígena mais antiga, que os colonizadores não chegaram a compreender em sua totalidade. As rotas do sertão. Outro aspecto que impressiona é a representação precoce de rotas interiores. Mapas de meados do século XVI já apontam caminhos ligando o litoral do Nordeste ao interior, como se houvesse conhecimento sobre rotas comerciais terrestres. É sabido que povos indígenas mantinham estradas naturais, conhecidas como peabirus, que conectavam diferentes regiões do continente. Esses caminhos eram usados para trocas de produtos, alianças e até deslocamentos sazonais. O enigma é: como essas rotas foram parar em mapas portugueses tão cedo? Teria havido expedições de reconhecimento antes mesmo das bandeiras paulistas? Ou os missionários teriam reunido descrições precisas a ponto de orientar os cartógrafos? O fato é que nos mapas, o Brasil aparece menos como um território isolado e mais como uma rede interligada, algo que a historiografia oficial só reconheceria muito tempo depois. Os mapas e o mito das riquezas. Seja qual for a origem das informações, os mapas impossíveis tinham uma função clara: alimentar a imaginação sobre as riquezas do interior. Portugal e Espanha viviam em constante disputa, e o mito do ouro e da prata no coração da América era uma obsessão. Ao representar rios, montanhas e cidades, os mapas ajudavam a construir a narrativa de que o interior escondia tesouros incalculáveis. Assim, mesmo quando baseados em boatos ou relatos imprecisos, esses mapas tinham um efeito prático: estimular expedições, atrair aventureiros e consolidar a presença colonial. Mas, por trás dessa função política, restava o mistério. Até que ponto esses mapas eram fruto de pura imaginação e até que ponto revelavam um conhecimento real e ainda não explicado sobre o interior do Brasil. Um quebra-cabeça histórico. O que torna os mapas impossíveis tão fascinantes é justamente esse jogo entre realidade e mistério. Ao mesmo tempo em que revelam informações geográficas coerentes, também carregam símbolos, mitos e exageros. Talvez a verdade esteja em uma combinação de fatores: tradições indígenas, expedições não registradas, espionagem entre potências europeias e até erros interpretativos que, por acaso, coincidiram com a realidade. De qualquer forma, esses mapas permanecem como peças de um quebra-cabeça histórico ainda não resolvido. São testemunhos de um Brasil imaginado e, ao mesmo tempo, misteriosamente conhecido, mesmo antes de ser oficialmente explorado. Parte 3. Se nas primeiras partes exploramos o conteúdo misterioso dos mapas coloniais, agora é hora de compreender como esses documentos foram interpretados ao longo do tempo e quais são as principais teorias sobre a sua origem. Alguns acreditam que tudo pode ser explicado pela lógica da expansão colonial, enquanto outros veem nos mapas pistas de um conhecimento mais antigo, talvez perdido ou ocultado. O papel dos cartógrafos portugueses. Antes de tudo, é importante lembrar que os cartógrafos portugueses do século XVI e XVII não trabalhavam de forma isolada. Eles estavam inseridos em uma rede de informações estratégicas que incluía navegadores, missionários, mercadores e espiões. Os mapas eram considerados segredos de Estado. A divulgação pública era restrita e muitos documentos ficavam guardados nos arquivos reais, acessíveis apenas a poucos escolhidos. Isso significa que parte da cartografia, que hoje chamamos de impossível, pode ter sido baseada em informações coletadas de forma sigilosa e não registrada oficialmente. Assim, quando um mapa mostra regiões do Brasil ainda não exploradas oficialmente, é possível que os cartógrafos já tivessem recebido relatos de viajantes clandestinos ou de informantes indígenas.
Mas mesmo com essa explicação, algumas representações permanecem estranhas demais para serem aceitas como fruto apenas da coleta de boatos. Teoria 1. Expedições secretas. Uma das hipóteses mais defendidas por alguns historiadores é a das expedições secretas. Portugal, apesar de ser oficialmente limitado pelo Tratado de Tordesilhas, 1494, nunca deixou de tentar ultrapassar os limites do tratado para explorar terras que, em teoria, pertenciam à Espanha. Essas incursões ilegais, conduzidas por navegadores e aventureiros, muitas vezes não foram registradas nos anais oficiais, mas podem ter fornecido informações preciosas. Segundo essa teoria, os mapas impossíveis não seriam tão impossíveis assim. Seriam apenas o resultado de um jogo de sombras em que Portugal explorava o interior do Brasil sem admitir publicamente. Essa hipótese se fortalece quando lembramos que as bandeiras paulistas, nos séculos 17 e 18, avançaram de forma impressionante pelo interior, revelando que os portugueses já tinham alguma noção prévia de caminhos e rios. Teoria 2. Conhecimento indígena. Outra explicação é que os mapas coloniais incorporaram de maneira sistemática o conhecimento indígena. Muito antes da chegada dos europeus, os povos nativos já dominavam vastas redes de rios e trilhas terrestres. Grandes aldeias se comunicavam entre si através dos peabiros, verdadeiras estradas de terra batida que cruzavam o continente. Os portugueses, ao manter contato com os indígenas, podem ter coletado informações tão detalhadas que foi possível reproduzir em mapas o que eles mesmos nunca haviam visto. Essa teoria é plausível, mas traz um detalhe intrigante: como transformar descrições orais em representações cartográficas tão coerentes? Isso exigiria não apenas a habilidade dos cartógrafos, mas também uma surpreendente precisão na transmissão dos relatos. Teoria 3. Espionagem e troca de informações. Não se pode esquecer que o século XVI era também um período de espionagem intensa. Portugueses e espanhóis disputavam a primazia do Novo Mundo e informações geográficas eram tão valiosas quanto o ouro. Muitos acreditam que parte dos mapas portugueses foi alimentada por relatos espanhóis, especialmente após a viagem de Francisco de Orellana pelo Amazonas. Outros sugerem que havia uma circulação clandestina de cartas entre diferentes potências, o que explicaria como certos rios apareceram em mapas portugueses antes de serem oficialmente explorados por eles. Teoria 4. Erros que se tornaram acertos. Há também a hipótese de que muitos mapas foram baseados em especulações. Cartógrafos, ao ouvir rumores de grandes rios e serras, desenhavam formas aproximadas. O curioso é que, em alguns casos, essas especulações acabaram coincidindo com a realidade. Esse fenômeno é conhecido na cartografia como acerto por acaso. Ao tentar preencher os vazios do mapa, os desenhistas criavam figuras baseadas em deduções lógicas e, surpreendentemente, algumas se revelaram corretas séculos depois. Porém, mesmo que alguns acertos possam ser atribuídos ao acaso, a precisão de certos detalhes continua difícil de justificar apenas com essa explicação. Teoria 5. Conhecimentos mais antigos. Entre as hipóteses mais ousadas está a de que os mapas impossíveis revelam conhecimentos herdados de tradições muito mais antigas, talvez de civilizações pré-colombianas ou até mesmo de contatos anteriores à chegada oficial dos portugueses. Alguns pesquisadores alternativos defendem que culturas indígenas avançadas, como os marajoaras ou os povos da Amazônia pré-colonial, poderiam ter produzido mapas rudimentares de seus territórios. Esses mapas, de alguma forma, teriam sido preservados e transmitidos aos europeus.
Outros vão ainda mais longe, sugerindo que navegadores de épocas remotas, fenícios, cartagineses ou até chineses, podem ter deixado traços de seu conhecimento. Essa linha de pensamento, embora fascinante, é rejeitada pela maioria dos historiadores acadêmicos, mas continua a despertar interesse entre curiosos e amantes de mistérios. Um Brasil antes do Brasil. Independentemente da teoria escolhida, os mapas impossíveis nos lembram de uma verdade profunda. O Brasil existia muito antes de se chamar Brasil. Os rios, montanhas e rotas estavam ali, moldando a vida de milhares de povos indígenas que conheciam intimamente cada pedaço da terra. Os europeus, ao chegarem, entraram em contato com esse saber e muitas vezes não compreenderam sua profundidade. O fato de que esse conhecimento apareceu nos mapas coloniais revela que a história oficial, centrada apenas nos feitos de navegadores europeus, é incompleta. Há, por trás dela, um substrato de memórias indígenas, de contatos não registrados e de segredos guardados nos bastidores da colonização. O fascínio do enigma. Seja qual for a explicação, os mapas impossíveis continuam a intrigar pesquisadores até hoje. Eles são documentos que desafiam o olhar moderno, lembrando-nos de que a história não é uma linha reta, mas um mosaico de fragmentos, rumores e descobertas inesperadas. A cada vez que se observa uma dessas cartas antigas, a sensação é a mesma. Como poderiam os portugueses conhecer o que oficialmente ainda não havia sido explorado? A resposta permanece em aberto, alimentando a imaginação de historiadores, arqueólogos e todos aqueles que se deixam seduzir pelos enigmas do passado. Parte 4. Se até aqui falamos das teorias e hipóteses em torno dos mapas impossíveis, agora é o momento de mergulhar em casos concretos, documentos históricos específicos que levantam mais perguntas do que respostas. Esses mapas, preservados em arquivos europeus e brasileiros, não são apenas peças decorativas ou curiosidades de museu. São testemunhos vivos de uma cartografia enigmática que parece guardar segredos sobre o Brasil colonial. O Mapa de Cantino, 1502. Um dos documentos mais citados é o Mapa de Cantino, datado de 1502. Trata-se de um dos primeiros mapas conhecidos que retrata a América do Sul, apenas alguns anos após a chegada de Cabral ao Brasil. O que impressiona no Mapa de Cantino é a forma como já esboça o contorno da costa brasileira com relativa precisão, incluindo detalhes que só seriam explorados oficialmente décadas depois. Além disso, ele sugere uma noção inicial de rios que correm para o interior, algo surpreendente considerando que, até então, a penetração europeia havia sido mínima. Esse mapa já mostra como as primeiras cartas portuguesas não se limitavam ao litoral, mas insinuavam uma geografia interior ainda misteriosa, talvez fruto de relatos indígenas ou expedições clandestinas. O Planisfério de Lopo-Homem, 1519. Outro exemplo fascinante é o Planisfério de Lopo-Homem, de 1519, produzido por um dos cartógrafos mais renomados de Portugal. Nesse documento, não apenas a costa do Brasil aparece com destaque, como também há referências a acidentes geográficos que se estendem além do litoral. O mais curioso é a indicação de grandes cursos d'água, que à época não haviam sido oficialmente descritos pelos exploradores. Os especialistas se perguntam: como Lopo-Homem conseguiu representar rios que, em teoria, só seriam percorridos muito mais tarde? Alguns acreditam que ele teve acesso a relatórios sigilosos de expedições não documentadas. Outros defendem que se trata de mera especulação. Ainda assim, a precisão de certos traços desafia a ideia de improviso. O Mapa de Sebastião Lopes, 1558, avançando algumas décadas, encontramos o Mapa de Sebastião Lopes, de 1558. Essa carta é um exemplo ainda mais impressionante dos chamados mapas impossíveis.
Nela, aparecem representações de áreas do interior do Brasil, incluindo planaltos e serras que não deveriam ser conhecidos por europeus à época. Há, inclusive, registros de supostas cidades no sertão, marcadas com símbolos que indicavam povoados ou centros urbanos. Esse detalhe é especialmente intrigante. Como explicar a presença de cidades no interior em um período em que a colonização estava restrita ao litoral? Muitos acreditam que essas cidades eram, na verdade, aldeias indígenas descritas de forma exagerada. Outras correntes defendem que se tratava da reprodução de lendas sobre cidades de ouro e prata, tão comuns nas narrativas coloniais. Mas há quem sustente que o mapa de Sebastião Lopes contém informações ainda não compreendidas, sugerindo contatos com culturas avançadas que já habitavam o interior antes da chegada dos colonizadores. Os mapas do século XVI e a Amazônia. Os mapas do século XVI relacionados à Amazônia merecem destaque à parte. Já nesse período, algumas cartas esboçam o traçado do rio Amazonas e de seus afluentes. O problema é que oficialmente os portugueses só teriam acesso a essas informações após o relato da expedição espanhola de Francisco de Orellana, em 1542. E mesmo depois, o conhecimento sobre a região era extremamente limitado. Ainda assim, certos mapas portugueses da segunda metade do século XVI parecem indicar um entendimento precoce da grandiosidade amazônica. Alguns deles chegam a representar áreas próximas ao Tapajós e ao Madeira, rios cuja exploração só aconteceria séculos mais tarde. Essa estranha antecipação reforça a ideia de que os portugueses obtinham informações de fontes não registradas. Talvez indígenas, talvez espiões, ou quem sabe viajantes não reconhecidos pela história oficial. O caso das ilhas interiores, entre os enigmas mais curiosos, estão as representações de ilhas no interior do continente. Alguns mapas coloniais mostram o Brasil dividido por grandes lagos ou mares interiores, com ilhas que jamais existiram. Durante muito tempo, esses elementos foram vistos como simples erros ou frutos da imaginação dos cartógrafos. No entanto, há quem sugira que essas representações poderiam estar relacionadas a descrições indígenas de áreas alagadas, como o Pantanal ou regiões de cheia na Amazônia. Para os europeus, acostumados a pensar em termos de mares e lagos, essas descrições poderiam ter sido interpretadas literalmente. Ainda assim, permanece o mistério. Em alguns mapas, essas ilhas interiores aparecem em locais surpreendentemente próximos de áreas que, de fato, são marcadas por alagamentos sazonais. Seria apenas coincidência? As cidades lendárias. Outro tema recorrente são as chamadas cidades lendárias. Os mapas coloniais do Brasil não apenas representavam rios e montanhas, mas também traziam nomes de cidades que, oficialmente, nunca existiram. Entre elas, destaca-se a famosa Cidade de Ouro, que muitos relacionam à lenda de El Dorado. Em alguns documentos aparecem referências a locais como Manoa ou Paraupava, que seriam supostos centros urbanos de grande riqueza. Até hoje, arqueólogos e historiadores se perguntam se essas cidades eram apenas fruto da imaginação europeia ou se refletiam memórias distorcidas de sociedades indígenas complexas, cujas estruturas urbanas foram apagadas com o tempo. O impacto desses mapas na colonização. Independentemente de sua precisão, os mapas impossíveis tiveram um efeito direto na história do Brasil. Eles alimentaram a imaginação dos colonizadores que acreditavam na existência de riquezas fabulosas no interior. Isso levou a inúmeras expedições, algumas oficiais, outras clandestinas, em busca de ouro, prata e pedras preciosas. Os mapas funcionavam como guias simbólicos, indicando caminhos e sugerindo destinos, mesmo quando não correspondiam à realidade.
Em outras palavras, os mapas impossíveis ajudaram a moldar o destino do Brasil, impulsionando a exploração e a expansão colonial para além do litoral. O mistério que persiste. Hoje, ao olhar para esses documentos, é inevitável sentir um misto de fascínio e perplexidade. Como podiam cartógrafos do século XVI e XVII representar com tanta clareza regiões que oficialmente ainda não haviam sido exploradas? Seriam esses mapas a prova de expedições secretas, do conhecimento indígena incorporado ou até de tradições muito mais antigas que chegaram às mãos dos europeus? As respostas permanecem incertas. O que sabemos é que esses mapas são muito mais do que simples registros geográficos. São janelas para um passado enigmático, no qual história, mito e mistério se entrelaçam de forma inseparável. Parte 5. Ao chegarmos ao desfecho dessa narrativa, é preciso refletir sobre o peso simbólico e histórico dos chamados mapas impossíveis. Mais do que simples documentos cartográficos, eles representam a interseção entre conhecimento, imaginação e poder no período colonial. Cada linha traçada, cada rio desenhado sem que jamais tivesse sido visto, cada montanha descrita por rumores, nos fala sobre o esforço europeu de dominar não apenas a terra, mas também a ideia da terra. Os mapas do século XVI, que mostram regiões do Brasil ainda supostamente não exploradas, colocam diante de nós uma pergunta essencial. Como tais informações foram parar ali? As hipóteses são múltiplas. Uma possibilidade é a de que os cartógrafos tivessem acesso a relatos de viajantes indígenas, que descreviam terras, rios e montanhas além das fronteiras do que os colonizadores conheciam. Esses relatos, transmitidos oralmente, poderiam ter sido registrados e incorporados aos mapas. Outra hipótese é a de que tais desenhos refletissem apenas especulações e desejos coloniais, regiões imaginadas, terras sonhadas, que eram mais expressão da cobiça do que da realidade. Não podemos esquecer que, para a coroa portuguesa, a posse simbólica era tão importante quanto a material. Desenhar uma terra em um mapa era uma forma de declarar ao mundo: aqui existe algo e já nos pertence. Assim, mesmo que aquelas regiões nunca tivessem sido pisadas por um europeu, sua representação cartográfica servia como um ato de poder e conquista. No entanto, alguns detalhes específicos desses mapas continuam intrigando historiadores. Certos rios e acidentes geográficos, desenhados séculos antes de serem oficialmente descobertos, coincidem com a realidade. Como explicar que já estivessem presentes em cartas tão antigas? Teriam exploradores anônimos chegado muito antes? Teriam os indígenas fornecido descrições tão precisas que se tornaram indistinguíveis da experiência direta? Ou ainda, e aqui entra o mistério, teríamos de admitir a existência de expedições esquecidas ou apagadas da história oficial? Outro aspecto fascinante é o uso desses mapas como ferramentas de persuasão política. Muitas vezes eram enviados à Europa para convencer reis e nobres da importância de financiar expedições. Quanto mais rico e detalhado fosse o território representado, maior a promessa de ouro, especiarias e riquezas. Nesse sentido, os mapas impossíveis não eram apenas documentos de localização, mas também propaganda colonial. E assim, ao revisitarmos esses traços antigos, percebemos que eles continuam vivos em nossa memória histórica. Carregam em si o mistério do desconhecido, a ousadia de quem desenhou o que não via e a ambição de transformar em realidade aquilo que muitas vezes não passava de rumor. Hoje, pesquisadores e curiosos que mergulham nessas cartas antigas encontram nelas não apenas enigmas sobre a exploração do Brasil, mas também um retrato das tensões culturais, políticas e espirituais do século XVI.
São testemunhos de uma época em que o limite entre verdade e imaginação era tênue, e onde o ato de mapear era também um ato de sonhar, de conquistar e de inventar. Assim, os mapas impossíveis do Brasil colonial permanecem como um dos grandes mistérios de nossa história. Mais do que linhas sobre o papel, são espelhos da ambição humana e da eterna busca pelo desconhecido. E talvez esse seja o maior legado deles. Lembrar-nos de que o território brasileiro vasto e enigmático sempre foi e continuará sendo um lugar onde a história e o mito caminham lado a lado, e onde cada mapa é também um convite à imaginação e ao mistério.